Tá bom? Então vamos nos ajoelhar para orarmos. Bom Pai que estás nos céus, como é bom nos dirigirmos ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, chamando-o de nosso Pai. Melhor ainda quando nós te chamamos Abba Pai, que quer dizer paizinho, papai. O Senhor que habita no céu e que habita entre nós também, através do Espírito Santo. Obrigado pela boa viagem que fizemos na ida e na volta, uma longa viagem, e pela proteção dos teus anjos sobre nós, a Leila e eu, e também sobre os nossos queridos que aqui ficaram. Quero pedir humildemente pelo Quidinho, que o Senhor preservou a vida dele até agora, continue preservando, continue curando, continue restaurando, e pedimos também pelo Glailson, que o Senhor derrame o teu Espírito sobre ele, que ele se recupere rápido da cirurgia. Pedimos também a favor da Lohane, queremos vê-la feliz, queremos vê-la saudável sempre, e louvando o teu nome. Cerca-a com as tuas bênçãos, Pai. Pedimos também em favor do menino Davi, do menino Guilherme, e também pelo pedido que a Nilzete fez. Pai querido, ouve a oração de cada um que aqui está. O Senhor sabe que no coração de cada um existem pedidos, existem agradecimentos. E nós precisamos da tua ajuda. Somos carentes, sim, da tua ajuda. O Senhor disse: pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á a porta. Aqui nós estamos pedindo em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Abençoa-nos. Encha o coração de cada um que aqui está nesta noite. Que fique contente, que fique feliz na tua presença, que se regozije no Senhor. E que ao voltarmos para casa, hoje voltemos com muita alegria no coração. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Então, queridos, nós estamos estudando o Evangelho de João com vocês. Pedimos que todos abram suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, e o verso 17 em diante. Nós estudamos com vocês até o verso 16. Hoje vamos iniciar com o verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. As pessoas têm medo de se perder. Esse é um medo generalizado. Se eu perguntar aqui, acho que todo mundo vai dizer: eu tenho medo de me perder. Mas você sabe que você só se perde se você quiser se perder? Você só se perde se você quiser se perder. Porque Jesus não veio condenar o mundo, mas salvar o mundo. Veja aí o verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus proveu tudo que você precisa para a salvação. Deus fez tudo. Deus deu o melhor que ele tinha, o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, Jesus. E quando Deus, o Pai, olha para você, José Divino, quando olha para você, Renilda, Deus, o Pai, não vê você, vê Jesus em você. Porque nós nos escondemos em Jesus. Quando você se esconde em Jesus, o Pai vê Jesus em você. Porque Jesus veio salvar aquele que nele crê. Salvar aquele que clama pelo seu nome. Diz aí o verso 18. Quem nele crê não é condenado. Ponto final. Quem crê em Jesus não é condenado. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só vão se perder aqueles que são condenados à morte eterna. Mas aquele que crê em Jesus não está condenado. Leia de novo o verso 18. Quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É simples, o Evangelho é simples. É o crer em Jesus. É o abraçar Jesus como Salvador.
é o querer se salvar, é o querer ir para o céu, a qualquer custo, a qualquer preço. Quando você quer o céu a qualquer custo e a qualquer preço, você renuncia às coisas que o mundo oferece. O mundo oferece coisas que parecem ser vantajoso, coisas que parecem ser vantajosas, mas não são, porque não dão felicidade. A droga, o cigarro, o álcool, as drogas, o sexo, não é? A pedofilia, a pornografia, enfim, todos esses pecados que Satanás oferece, que são os prazeres carnais, não dão felicidade. Tudo é passageiro, tudo é ilusório. Mas Jesus dá uma paz permanente, uma paz plena que enche o seu coração. E você, quando coloca a cabeça no travesseiro para dormir, você dorme tranquilamente, porque você está tranquilo, paz mental, você está com a consciência limpa, você confessou o seu pecado, você está salvo. Eu e você somos pecadores, mas em Jesus estamos salvos, mas nós temos que crer. Quando nós perguntamos para as pessoas se elas estão salvas, existe assim um vacilo, uma dúvida. Quando nós perguntamos, aqueles que creem que estão salvos, levantem a mão, as pessoas ficam assim, com medo de levantar, porque não acreditam que estão salvos. Mas Jesus está falando, eu vim não para condenar, mas para salvar. E aquele que crê em mim não será condenado. Você crê em Jesus? Quando eu pergunto, você crê em Jesus? A pessoa responde, creio. Então, por que você tem dúvida da sua salvação? Talvez seja porque você tem um pecado não confessado. Entende? A pessoa diz, eu creio em Jesus, mas eu tenho um ou dois pecadinhos aqui que eu não abri mão deles, não estou disposto a abrir mão deles, eu quero continuar com eles, e isso tira de você a certeza da salvação. Entende? Quando a pessoa não tem a certeza da salvação, é porque está vivendo na prática de algum pecado e não quer confessar, não quer abrir mão, não quer abandonar o pecado. Que tal? Você quer conservar o pecado e viver na dúvida? Estou salvo ou não? Vou para o céu ou não? Ou você quer abrir mão do pecado, confessar o pecado e ter a certeza? Porque é o que a palavra de Deus está dizendo. Leia comigo agora o verso 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ali diante de Pilatos estava Jesus, estava Barrabás. Jesus representando vida eterna, salvação. Barrabás representando Satanás, o mal. Barrabás era um assassino, era um ladrão. E o povo tinha que escolher, porque Pilatos disse, a quem vocês escolhem? Jesus ou Barrabás? E a multidão disse o quê? Barrabás, Barrabás, Barrabás. Eu não entendo, eu não consigo entender. Você consegue entender? Jesus que fez o bem, ressuscitou mortos, alimentou multidões, milhares comeram os pães e os peixes multiplicados por Jesus, curando. Ele passava por vilas e vilas inteiras eram curadas, não ficava nenhum doente depois que Jesus passou. Nenhum doente atrás dele, porque ele curava vilas inteiras. E agora, quando Pilatos pergunta, a quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E o povo, Barrabás. Você consegue entender? Amaram mais as trevas do que a luz. Mas esses que disseram, preferimos Barrabás, não eram ateus, não eram pagãos, não eram beberrões. Era o povo de Deus, entre aspas. Povo de Deus, entre aspas. Era o povo judeu. E quem instigou o povo a gritar, queremos Barrabás, solte Barrabás, quem instigou foram os próprios sacerdotes. O Anás,
o Caifás, os líderes da nação, os líderes religiosos, eles disseram para alguns: comecem a gritar Barrabás, comecem a gritar Barrabás. E alguns poucos começaram a gritar Barrabás, e de repente todo mundo estava gritando Barrabás. Você pode perceber que sempre começa com alguns, não é? Com alguns. Queridos, Satanás tomou conta daquela multidão naquela hora. E eles preferiram as trevas em vez da luz. Não é isso que a palavra de Deus está falando aqui, o capítulo 3 e o verso 19? A condenação é esta. Qual é a condenação? A luz veio ao mundo. Quem era a luz? Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E a continuação do verso 19 diz: porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que eles amaram mais as trevas? Porque eles viviam em pecados conhecidos, pecados não confessados. Você pode estar pensando: não dá para viver sem pecados conhecidos, não dá para viver sem pecados conscientes. Não dá? Então você rouba e quer continuar roubando? Você mente e quer continuar mentindo? Será que você não pode confessar os pecados que você tem consciência deles? É óbvio que pecados inconscientes, pecados por ignorância, porque muitas vezes pecamos por ignorância. Eu não sabia. Se você não sabia, você não é condenado. Deus não vai condenar ninguém por fazer uma coisa sem saber. Mas pecados conscientes, Deus exige que sejam confessados. Os únicos pecados que nos levam à perdição são pecados conscientes, voluntários. Você peca porque quer pecar. Ninguém está forçando, ninguém obrigou você, mas você falou: não, eu não vou fazer o que Deus está pedindo, eu vou fazer aquilo que eu gosto, que eu acho. Preferem mais as trevas do que a luz. É óbvio, se eu perguntar aqui, quem prefere as trevas e quem prefere a luz, todo mundo aqui vai levantar a mão dizendo: eu prefiro a luz. Mas na hora de decidir fazer uma coisa errada ou guardar os mandamentos de Deus, a maioria escolhe fazer o que é errado e não guardar os mandamentos de Deus. Falam uma coisa com a boca, mas as ações estão falando diferente. Não é estranho? Quando com a boca você fala uma coisa, mas as suas ações mostram outra coisa. Isto é falsidade. É hipocrisia. Quando você fala uma coisa e faz outra. Portanto, agora vejam o verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz. Quem ama o pecado gosta das trevas. É à noite, quando você está dormindo, que os shows acontecem, que as baladas acontecem. É à noite. Na hora em que Deus quer que os seus filhos estejam dormindo, Satanás leva aqueles que são dele para a farra, para a bebedeira, para as baladas da vida. Queridos, amaram mais as trevas, verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz. O que é a verdade? João 14,6 diz: eu sou a verdade e a vida. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqueles que praticam a verdade seguem a luz. O que mais é a verdade? João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. João 17:17. O que mais é a verdade? Salmo 119:86, todos os teus mandamentos são verdade. Salmo 119:86. Vejam, queridos, a verdade é Jesus, a verdade é a Bíblia inteira, a verdade
é a lei de Deus, todos os mandamentos da lei de Deus. E aqui diz que aqueles que praticam a verdade estão na luz. Leiam de novo o verso 21. Quem pratica a verdade se aproxima da onde? Da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Verso 22. Depois disto, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Aqui diz o verso 22, leia o verso 22 de novo. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, ali permaneceu com eles e batizava. Se você ler só este verso, e eu pergunto para você, Jesus batizava as pessoas? O que diz aqui? Sim ou não? Sim. Por isso você nunca pode ler só um verso da Bíblia, porque Jesus não batizava, não batizou ninguém. Mas aqui está dizendo que batizava. Você tem que entender um verso através de outros versos. Quando você tem dúvida de um verso, você vai em outros versos, para que os outros versos expliquem melhor aquele que deixou assim em dúvida, entende? Nós costumamos dizer que a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia é a intérprete de si mesma. Não sou eu que interpreto a Bíblia, não é você. Não é um pastor, não é um padre, nem um papa que vai interpretar a Bíblia. A Bíblia interpreta a si mesma. Agora, prova disso. Qual é a prova disso? Capítulo 4. Capítulo 4, verso 1. Leiam comigo, capítulo 4 aí mesmo. João capítulo 4, verso 1. Leia comigo. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, verso 2. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus. Viu que este verso explica o verso de João 3:22? 3:22, o que dizia? Leia comigo de novo o verso 22 do capítulo 3. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia e ali permaneceu com eles e batizava. Ah, Jesus batizava. Não, você não explica, você não entende a Bíblia só com um verso. Você tem que ler vários versos para entender. Porque o capítulo 4, verso 1 explica que quem batizava eram os discípulos. Porque o próprio Jesus não batizava ninguém, nunca batizou ninguém. Leia de novo o capítulo 4, verso 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então, queridos, nós vamos de Gênesis ao Apocalipse, porque o Antigo Testamento ele é explicado pelo Novo Testamento. Você só pode entender a Bíblia se você estudar de Gênesis a Apocalipse. Antigo e Novo Testamento. Eles se complementam. Agora vejam o verso 23, capítulo 3, verso 23. Ora, João estava batizando em Enom, perto de Salim. Por quê? Por que João estava batizando em Enom, perto de Salim? Qual a razão? Por que João tinha que sair da cidade e ir para um rio onde tinha muita água para poder fazer batismo? Ora, se fosse só para jogar aguinha na cabeça, ele podia fazer isso dentro de casa, não podia? Que tal? Se fosse só para jogar um pouquinho de água na cabeça, ele podia fazer isso em qualquer lugar. Pega lá uma canequinha com água e joga na cabeça. Por que ele tinha que ir para um rio onde tinha muita água? Porque o batismo bíblico é mergulhar na água. Não é jogar uma aguinha na cabeça, é mergulhar na água. A palavra batismo vem do grego, que quer dizer mergulhar. Batizar é sinônimo de mergulhar na água. Por isso, João batizava num rio onde havia muita água. E agora diz o verso
o finalzinho do verso 23. Porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Verso 25. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação, e foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, eles estavam falando de Jesus. Aquele que estava com você do outro lado do Rio Jordão, falou, ou seja, Jesus, do qual o Senhor deu testemunho, ele está batizando e todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Olha, aquele que você deu testemunho dele, ele está lá batizando. Mas a Bíblia diz que eram os discípulos que estavam batizando. Mas muita gente está indo atrás dele. Eles estavam tentando despertar em João Batista ciúmes. O que você acha que eles estavam tentando fazer? Satanás instigou aquelas pessoas a irem até João e falaram: olha, aquele Jesus que você batizou, ele está tendo mais discípulos do que você. Multidões estão indo atrás dele. E João poderia se sentir o quê? Enciumado. Mas vejam a resposta que João deu. A resposta que ele deu. Eu não sou, verso 28, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. Eu não sou o noivo. O noivo é ele. Jesus é o noivo. E quem é a noiva? A igreja. A igreja é a noiva. Você e eu somos a noiva de Cristo. Cristo é o noivo. João Batista disse: eu não sou o noivo. Eu sou amigo do noivo. E porque eu sou amigo do noivo, eu fico feliz porque todos estão seguindo o noivo. Eu não vim disputar com ele. Eu não vim brigar com ele para ver quem é mais importante, quem tem mais discípulos, não. Eu vim preparar o caminho para ele. Somos primos. Somos primos. Eu sou 6 meses mais velho do que ele. Eu nasci com uma missão: preparar o caminho para o meu primo, que é Jesus. Vejam, João tinha isso bem claro na sua mente. Não se sentiu enciumado. Vejam aí o verso 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Agora o verso 30, presta atenção no verso 30. Porque esse verso 30 define o caráter de João Batista. É uma frase tão curta, o verso 30, e define o caráter de João Batista. O que ele falou? Verso 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Qual é o ser humano? Qual é o ser humano que vai querer que os outros cresçam e que ele diminua? É o contrário, né? Hoje no mundo é uma briga, que os outros diminuam e que eu cresça. E as pessoas pisam por cima dos outros. Basta fazer uma distribuição de alimento ou de presentes e trazer um caminhão cheio de presentes e falar: olha, podem pegar, né? Um vai passando por cima do outro, pessoas são machucadas, são pisadas, porque é aquele instinto de eu primeiro, eu vou, eu quero. Mas o espírito de João Batista era outro. O povo está seguindo Jesus, as multidões estão indo atrás dele, importa que ele cresça. Eu cumpri com o meu papel, eu preparei o caminho para ele. Eu fico feliz porque todos estão seguindo ele, porque a minha missão era preparar o povo para receber Jesus. E eu cumpri fielmente a missão. Queridos, João Batista entendeu que estava na hora dele sair de cena. Como é difícil sair de cena. Entrar em cena é fácil. Entende? Entrar em cena é quando você é o foco.
todos os holofotes, todas as luzes estão voltadas para você, então você é importante, isso alegra o seu ego, seu egoísmo. Agora, a hora que as luzes se apagam, que você tem que ir embora e desaparecer de cena, porque agora a cena vai ser do outro, as pessoas não querem sair de cena. Estava na hora de João Batista desaparecer, para que as atenções do mundo todo se voltassem para quem? Para Jesus. E agora os próprios discípulos de João começaram a seguir Jesus. Mas foi João que disse: vão atrás dele. Vão atrás dele. Ele é o noivo. Eu sou amigo do noivo. Importa que ele cresça e que eu diminua. João viu que a sua popularidade estava desaparecendo, mas ele não se sentiu invejoso nem enciumado, mas feliz. Pior ainda, logo depois, João Batista foi preso e ele foi decapitado. E enquanto João Batista estava preso, Satanás continuou tentando João Batista com a ideia de que aquele não era o Messias, não era o escolhido de Deus. Por isso, quando ele estava na prisão, ele pediu para os discípulos irem até Jesus e perguntarem: és tu mesmo aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? Porque ele estava preso. E parecia que Jesus não estava se importando com ele, porque não o tirou da prisão, mas porque ele estava na hora dele sair de cena. Porque não tem como você disputar, entende? Imagine, as igrejas recebem um pastor, e ele trabalha ali 2, 3 anos, 4 anos, de repente ele é transferido, ele deve sair, aí vem outro, mas o que deve sair não quer sair, aí chega o novo, mas o velho não quer sair, e aí ficam disputando. Aí esse lado da igreja quer ficar com o velho, e o outro lado da igreja quer o novo. Divide, é uma briga, é uma batalha. Não é assim que funciona. Para Deus, nós devemos cumprir com a nossa missão, e quando a missão estiver cumprida, você se lembra o que aconteceu com Moisés e Josué? Deus disse: Moisés, você já cumpriu a sua missão. Senhor, mas eu estou forte ainda. Você está forte, está saudável, mas agora é a hora de você descansar. Você vai subir um monte e vai deitar e vai dormir o sono da morte. Josué vai ser o líder no seu lugar. Por quê? Porque Moisés não era bom? Não, não era por isso. É que Moisés cumpriu a sua missão. Deus tem uma missão para você nesta terra. Eu pensei que quando a Leila e eu nos aposentamos, isso foi em 2013, e nos aposentamos em julho de 2013. Eu pensei que a minha missão estava terminada. De repente, em 2020, Deus disse: Piauí, vai morar lá. Para quê? Vai morar lá. Deus não falou por quê. Deus não fala todas as coisas de uma vez só. Ele vai soltando aos pouquinhos, certo? Tá bom. Como é que eu vou para lá? Aqui está o dinheiro. Não tem desculpa para não ir. Eu já dei o dinheiro. E nós viemos. Depois aqui, a Leila e eu, falei: e agora? Começamos a estudar a Bíblia com os amigos. E os amigos foram crescendo, e crescendo, e crescendo. E pouco a pouco nós fomos entendendo que a missão de Deus era virmos para cá, não para viver aqui somente, mas para evangelizar, para levantar a luz do Evangelho, para levar almas aos pés de Jesus. E este centro comunitário, Vida, é para levar vida eterna àqueles que creem em Jesus Cristo. Queridos, João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Ele foi humilde. Ele deu a vez para o Filho de Deus. Eu não sou o noivo, eu não sou o Cristo, eu sou amigo do noivo.
Você e eu não somos o Cristo. Nós somos amigo de Cristo. Nós somos a noiva. A igreja é a noiva de Cristo. Em breve Ele virá nos buscar. Jesus voltará do céu com poder e glória para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja e levá-la para o céu. E nós vamos subir para o céu com Jesus. Essa é a promessa. Amém? Amém. Você também quer ir como noiva de Cristo, como igreja de Cristo? Você também quer ir para o céu com Jesus Cristo? Quero ver sua mão. Amém, amém. Mantenha a mão levantada. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo exemplo maravilhoso da vida de João Batista, pela humildade dele, que ele disse, importa que Jesus cresça e que eu diminua. Que esse espírito humilde seja colocado em cada um de nós. Jesus Cristo, o noivo. Nós somos a noiva. Nós queremos ir para o céu. Volte logo nos buscar, Jesus querido. Registre lá no céu todas as mãos levantadas e venha nos buscar muito em breve. Em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém.